E aí, pessoal, beleza? Bora aí para nossa terceira e última aula da semana, né? A gente vai acabar a expansão de multipolo. Então, qual a brincadeira de hoje? Então, dar uma revisada nas coisas, né? O que é a coisa? A gente tem o nosso potencial eletrostático, uma carga localizada, e a gente está pegando em uma fórmula integral, né? E pegando esse resultado e expandindo em potência de 1 sobre a distância, né? Então, se você estiver afastado dessa distribuição de carga, essa aproximação é uma boa. Você pode só pegar, digamos, os primeiros termos e desprezar o resto. E a gente calculou os dois primeiros termos da série, o termo de carga e o termo de polo. Hoje, na verdade, a ideia é falar o próximo termo, o último que a gente vai parar aqui, que é o quadrupolo. É o suficiente, porque esses três termos serem zero é muito azar, né? Então, pelo menos um deles não vai ser zero para te salvar do problema. Então, a gente vai determinar como é que fica o potencial nessa aproximação. Vamos ver um exemplo do que é um quadrupolo. Depois, um pouquinho coisas assim de interessantes, uns comentáriozinhos aqui, que na verdade o primeiro termo da série, o primeiro termo não nulo da série, né, quando você faz, ele é independente da localização do sistema de coordenadas. Isso eu não vou mostrar de forma geral, acho que nem sei mostrar, mas pelo menos para esses três que a gente vai trabalhar, né, carga, dipolo, quadrupolo, dá para mostrar, é fácil, a gente faz. Então bora lá. Então vamos lá, nossa revisão. Você tem aqui o seu resultado está exato, você tem uma distribuição feliz de cargas localizadas, o seu sistema de referência está lá perto delas, e você quer saber o potencial longe delas, né? No x aqui, digamos, longe desses caras. X' é sua variável de integração. Aqui já está escrito, já digamos, cosseno θ é o ângulo, aqui está omitido, né? Mas é o ângulo de x' com x. Né? Você vai mexendo, x é fixo, vai mexendo x', θ vai mudando e r' vai mudando. Aí você tem que fazer essa integral, dado a distribuição. A gente pegou, usou, identificou cosseno θ e essa razão r' com r em termos da função geratriz dos polinômios de Legendre, expandimos aqui esse cara em polinômios de Legendre e potência de r' sobre r, que é exatamente o que a gente quer fazer. Então, por enquanto aqui não tem aproximação, então está em termos da série. R é o módulo de x, r' é o módulo de x'. Então, beleza. Então, expandindo, né, e em potência de r' sobre r, isso vai ser bom se r' sobre r for pequeno, então você pode jogar fora termos maiores, você tem isso daqui. Né? Então, esse aqui é o primeiro termo, P0, P1, P2. Né? O que a gente fez até agora? Esse cara P0 é 1, então esse cara fica integral de ρ, da Q, a carga total. Esse aqui é o termo de carga, a gente fala. Esse cara daqui é cosseno θ. A gente fez um malabarismo aqui para tirar um x aqui e ficar tudo em termos de uma integral que só envolve linha. Essa integral a gente chamou de P, que é o momento de dipolo. E o próximo termo que eu só reescrevi. É o termo do vídeo de hoje. Esse cara é o termo de quadrupolo. Então vamos mexer com ele. Então vamos só para notar, né? Esse cara, vou ficar só com esse pedaço, né? Então vamos chamar esse φ de quad aqui, de quadrupolo. Então P2, o que é o P2 de x? É isso aqui, meio de 3x ao quadrado menos 1. A gente viu isso no videozinho sobre o pequeno apêndice que a gente fez de polinômios de Legendre, né? Parte 1, ainda vai ter a parte 2. A gente chegou a derivar essa forma aqui usando a recorrência. Então, sempre qual é a ideia? Né? A ideia, para ficar claro, talvez se não está claro, é que a gente quer tirar a relação com R, o x, né, o vetor que você quer saber do potencial, de dentro aqui dessa integral, só deixar a linha. Também esse R aqui é tranquilo, você bota aqui fora. Mas entende, por exemplo, que o cosseno θ está implícito o x ali, porque o cosseno θ é o ângulo que x faz com x'. Né? Então, cosseno θ é o produto de escala x com x' dividido pelo módulo de cada um. Né? Então, aqui vamos fazer um jeito de tirar a dependência, as coisas que não tem linha, tirar da integral e ficar uma integral que só tem linha. Né? Então, essa integral, como ela só tem linha, só você dá o ρ, você é capaz de calcular ela. Né? Então, vamos ver como é que fica para esse caso. Então, aqui é só substituir. O cara tinha um meio, né? Aqui por isso que ele ficou 8. Tinha, vou voltar aqui, aqui tem o r, tem r quadrado, então aqui ficou r ao cubo. Né? E aqui o 3x ao quadrado menos 1. Aqui o x é o argumento do polinômio de Legendre, aqui o polinômio de Legendre argumento é o cosseno θ. Então aqui é 3 cosseno ao quadrado menos 1.
Beleza. Aí aqui que eu fiz? Eu multipliquei e dividi tudo por r quadrado. Por isso que aqui ficou r à quinta. E aqui vai ficar r ao quadrado, r' ao quadrado, eu joguei aqui para dentro. Então aqui é r quadrado, r' ao quadrado, r quadrado, r' ao quadrado. Esse cosseno. Por que eu fiz isso? Mais ou menos a ideia do termo de polo. Eu quero, onde aparece cosseno, eu quero aparecer junto com ele r'. Porque r' cosseno θ é o produto escalar de x com x'. Então esse aqui é o produto escalar de x com x' ao quadrado. Então aqui já eu consigo separar linha sem linha, mas como? Vamos usar a notação de índice. O que é um produto escalar dos caras? É a soma x e x' i. Mas é isso ao quadrado. Então tem outra soma aqui, x com x'. Só que eu não posso botar i, senão quando eu fizer a soma eu vou me confundir. Uma hora eu vou somar, por exemplo, esse com esse, não tem x com x. É x com x' e x com x'. Então você tem que botar outra letra. Então aqui tem uma soma em i, que é uma soma em j. Beleza. E agora, uma vez que aqui a soma já está implícita, né, onde eu escrevo, aqui tudo é número multiplicando o outro, eu posso escrever eles em qualquer ordem. Então, quem não tem linha, eu escrevo aqui na frente, porque esse caso eu vou tirar da integral. Eu vou deixar só quem tem linha na integral. Aqui foi um jeito de extrair desse cosseno a parte do x e deixar só o que tem x'. Aqui, beleza, resolvido. Agora o outro termo. O outro termo tem esse r ao quadrado e o r', eles não estão misturados, né? Mas o problema é que agora eu tenho que tirar esse cara. Então eu tenho que fazer uma mutreta aqui. Vamos pegar esse termo daqui. Repara que esse termo, o r', como o linha eu quero deixar aqui dentro, eu não vou mexer nele. Eu quero mexer, ajeitar os caras sem linha, para tirar da integral. Agora que r quadrado é o produto escalar de x com x. Então eu vou ter x e x'. Só que eu quero tirar xi, xj. Porque o outro, aqui eles são diferentes, aqui eles são iguais. Mas como é que eu posso botar esse cara fingindo que eles são diferentes? Eu vou botar aqui x e xj diferentes, mas eu vou botar um delta ij, um delta de Kronig. Então aqui tem uma soma, por exemplo, em j, e todos os termos da soma vão dar zero, exceto quando j é igual a i. Então é x e xi. Então é só um jeito de reescrever a mesma coisa. Mas agora eu tenho x e xj, x e xj. Então volta lá. Agora aqui. Então x e xj que tem aqui eu tirei fora. Então todo cara que não tem linha sai da integral. O que ficou dentro da integral? 3 vezes esse cara, menos o delta ij r' ao quadrado. Então aqui, dentro dessa integral, lembra que aqui tem soma, i e j. Dentro dessa integral, eu consegui agora tirar tudo que não tinha linha, tirar da integral, a integral só depende dos caras com linha. Então é só dar rho, eu preciso até ignorar isso. Né? Se você dá rho, você é capaz de construir, de determinar esses caras. Depois substitui aqui. Então, o termo da integral, a gente chama tudo isso daqui, porque pedaço que tem tudo que tem uma linha, né, de uma letrinha, eu chamo de QIJ, isso é o tensor de quadrupolo. Por que esse cara é tensor? O nome é porque esse cara daqui tem mais de um índice. Né? Um vetor também é um tensor de rank 1, que seria um tensor de rank 2. Mas, quer dizer assim, um vetor é um cara que tem um índice. Né? Ele tem, digamos, se é em 3 dimensões, ele tem 3 entradas. Você pode encarar como se fosse uma coluna. Né? Esse cara daqui, ele tem I, J, I1, 2, 3, J1, 2, 3. Então é como se fosse uma matriz. Né? Então é uma matriz 3x3. A primeira que tem 9 entradas. Na verdade, para esse caso particular, não são 9, os 9 não são independentes. Né? Tem bem menos. Mas a gente vê isso aqui a pouco. Mas você pode falar assim, mas coisa estranha, o que significa calcular isso? Não sei calcular, desistir. Não quero mais fazer até 1. Mentira! A ideia é assim, você pega, aqui você dá o número, né? Por exemplo, 1, 1. Então aqui é x'1, x'1. Então é a direção x, né? Linha ao quadrado. Aqui delta ij vira 1, r' ao quadrado, bota o rho e integra. Q, 1, 2. Bota aqui x'1, x'2, então isso aqui é x' vezes y'. Delta ij e ij diferente, isso aqui é 0. Então é 3 vezes x', y' vezes rho, integrou. E aí você vai montando aquela matrizinha. Né? Uma vez que você tem todos os elementos, você volta aqui, você conhece esse cara, você tem o potencial. Aí você faz essa soma. Tudo aqui vai dar número. Né? Número tem dimensão aqui, né? Mas a dimensão você pode ver que isso é carga por volume, isso aqui é volume, então isso é carga vezes comprimento ao quadrado. Né? Então vai dar carga vezes comprimento ao quadrado desse cara. Aí você pega, substitui aqui e faz essa soma. Né? 1 e soma
I igual a 1, 2, 3, J igual a 1, 2, 3. E a parte interessante aqui é que, olha que aqui é x e x, aqui você pode, e aqui é r a quinta, né? Então na verdade isso aqui tem 1 sobre r ao cubo, né? Porque aqui tem um x, aqui tem um r embutido, aqui tem um r, aqui tem um r, aqui tem r, na verdade ele é 1 sobre r ao cubo. O termo, você lembra, o termo de carga, ele vem com 1 sobre r, é o colombiano, o dipolo 1 sobre r ao quadrado, esse aqui é 1 sobre r ao cubo. Então vai indo assim nas potências, né? Então a ideia que a gente comentou, né, que o tensor do quadrupolo forma uma matriz, né, 3 por 3. Né? Agora vamos ver algumas propriedades, porque essa matriz não é tão genérica assim. Não tem 9 integrais para serem feitas. Vamos ver quantas integrais a gente tem que fazer. Primeiro é que essa matriz ela é simétrica. O que significa simétrica? Significa que se você conhece a parte de cima dela, você conhece a parte de baixo. Quer dizer, que o Q12 é igual ao Q21. Linha 1, coluna 2 é igual linha 2, coluna 1. E por que isso é verdade? Isso aqui é óbvio. Para que você pode inverter JI, bota JI, JI. Mas delta e J é simétrico. E aqui tanto faz. Você escreve X linha I, X linha J, ou X linha J, X linha I. Então isso aqui é trivial. Agora uma coisa menos trivial é que essa matriz tem traço nulo. O que é o traço da matriz? É a soma dos elementos da diagonal. Então seria Q1 mais Q22 mais Q33. Vamos ver isso aqui no braço. Botei I aqui, você imagina que tem a soma aqui embutida. Então, repara que sim, aqui fez 1, então x1 linha ao quadrado, 2, 2, x linha 2 ao quadrado, 3, 3, x linha 3 ao quadrado, aqui sempre vezes 3. Aqui é delta 1, delta 2, 2, delta 3, 3. Então é 1 mais 1 mais 1. Então é menos 3 vezes r' ao quadrado. Esse cara simplesmente deu r' ao quadrado, então é 3r' ao quadrado menos 3r' ao quadrado. Então aqui deu r', deu 0. Então traço nulo. Então é uma matriz simétrica. O que significa a matriz simétrica? Nem usa aqui. A matriz simétrica significa que se você conhece a diagonal, por exemplo, a parte de cima, e você conhece a de baixo. Então, na verdade, a priori teria 9 elementos, mas você tem a diagonal, você tem 3 na diagonal, 3 em cima, 3 embaixo. Só que se eu conheço os 3 em cima, mais eu conheço os 3 de baixo. Então, se eu conheço os 3 de cima mais a diagonal, então eu conheço a matriz toda. Então, são 3 mais 3, são 6. Mas, na verdade, repara que eu não preciso saber a diagonal toda, só preciso saber 2 termos da diagonal. Porque se eu sei o Q1 e o Q2, por exemplo, o Q3 é menos Q1 e Q2. Então, como o traço é 0, você mata mais 1, então são 5. Então, na verdade, essa matriz, aqui está a matriz, ela tem 5 quantidades independentes. Aqui está certinho. Porque aqui já estou usando a classe simétrica, então Q12 é Q... Ah, não. Q12, Q21 é Q12, Q31 é Q13, Q32 é Q23. Então, se eu conheço esses 3, já conheço esses 3. Aqui tem 3, 4, 5, 6. Só que aqui a soma é 0. Né? Então, na verdade, eu só preciso saber esses 2 mais esses 3. Então, você precisa saber 5. No problema mais complicado possível, você tem que fazer 5 integrais. Geralmente, os problemas tem alguma simetria que você já vê de olho que parte desses 5 já morrem. Né? Aí já melhora bastante. Mas o problema mais complicado possível, você vai ter que fazer 5 integrais. Agora, uma curiosidade, isso aqui é um apêndice em matemática, eu vou gastar um pouquinho de tempo, mas você pode perguntar assim, mas esse negócio de quadrupolo está inventando, não precisa dessas coisas, botando um monte de índice, né? Não dá para fazer esse negócio mais fácil, né? Um índice já estava complicando botar um índice nas coisas, mas aqui não, né? Não tem como escrever esse cara de um jeito mais simples do que ele está escrito, né? Porque na verdade essa forma de uma matriz 3x3 simétrica de traço nulo é uma representação irredutível de uma matriz 3x3, quer dizer assim, ela não pode ser reduzida a algo mais simples. Né? Vamos entender isso melhor aqui. Isso aqui é só uma coisa à parte, não é só para mostrar que não tem como fazer isso mais simples do que está. Pois é, vamos lá. Então, só que essa parte cinzinha você pode pular se você quiser. Então, o que seria a matriz 3x3 geral? É esta aqui. Aqui diagonal, 1, 2, 2, 1, aqui eu não estou assumindo nada. Completamente, então você tem 9 componentes independentes, 9 entradas. Você sempre pode pegar a matriz, MJ simboliza linha coluna aqui. Você pode pegar qualquer matriz aqui e escrever como uma soma de duas, onde uma matriz é simétrica e a outra é antissimétrica. Porque é bem óbvio, quer dizer assim,
qualquer linha aqui, linha, coluna, qualquer elemento desse, eu posso escrever como um meio MJ, um meio de MJ, mais um meio de MJ, né? Menos um meio de MJI, mais um meio de MJI. Então, na verdade, esses caras se cancelam e se somam. Então, só um jeito aqui de escrever. Não fiz nada aqui. Só que se você for olhar esse primeiro termo, olha, encara esse cara como elementos de uma matriz. Então, seria linha I, coluna J da matriz A, da matriz A, né? Então, seria A e J, linha I, coluna J da matriz A, que é esse cara aqui. Então, agora se você troca linha em coluna, J e I, então aqui fica J, aqui fica I, aqui fica I, aqui fica J. Só que esse é menos o outro, né? Então, essa matriz é antissimétrica. E aqui, se você troca I por J e I por J, esse vira esse vira esse. Então, isso aqui seria a linha em coluna, S e J, né, de uma matriz S, essa matriz S é simétrica. Então, você sempre pode separar uma matriz genérica em uma matriz simétrica, mas uma matriz antissimétrica. E agora, então essa matriz simétrica, ela tem aqui 6 elementos, é uma matriz simétrica geral, não tem nada falando de traço ainda. Então, aqui tem 3 mais 3, né, 6. Se eu sei esses 3 de cima, eu sei esses 3 de baixo. Então, aqui tem 6. E a matriz antissimétrica só tem 3 elementos, porque a diagonal tem que ser 0, por causa da antissimetria. E se eu conheço em cima, eu conheço embaixo, porque o de baixo é menos o de cima. Então, esses 3 eu conheço a matriz toda, né? Então, aqui 6 mais 3, 9. Simplesmente você só fez isso. Pegou 9 e separou em 2 pedaços. Um com 6 e outro com 3. Agora, o com 3, você pode reduzir, né? Quer dizer, você usar uma matriz para denotar um objeto que só tem 3 quantidades é, digamos assim, um exagero, né? Você pode simplesmente escrever esse cara como um vetor, porque um vetor tem 3 entradas. Entendeu? Então, essa é a matriz antissimétrica, ela é reduzível. Você pode reduzir um vetor. Aqui no caso, em 3, essa coisa sempre depende da dimensão. Aqui é matriz 3 por 3. Quer dizer assim, eu posso inventar um vetor C, né, componente C1, C2, C3, e CI é isso aqui, Epsilon IJK, AJK. Aqui tem um meio, porque você vai fazer essa soma aqui, por exemplo, C1, Epsilon aqui é 1, aqui pode ser 2, 3, aqui pode ser 3, 2. 1, 2, 3, esse cara é 1, esse cara aqui é menos 1. Mas o A32 é menos A23. Então aqui fica menos 1 menos A23. Então fica mais A23. Soma 2 vezes, então esse cara é A23. Quer dizer assim, aqui é cíclico, né? Pode falar assim, o A23 é C1. O A12 é C3. O A... Não consegue, né? C1 é esse. C2 é A2. C2 é A3. Não consegue, né? 1, isso. E o C3 é A13, né? Cíclico, pode fazer. Você pode escrever assim, mas pode inverter também, quer dizer assim, no sentido que, talvez aqui fique mais claro. A e J, Epsilon de IJK, CK. Né? Então aqui fica mais fácil o que eu queria fazer. Né? Então, digamos, A e J, 1, 2, boto 1, 2, 1, 2, aqui só pode ser o 3. Né? Boto 2, 3, aqui só pode ser 1. Eu boto 3, 1, aqui só pode ser o 2. Né? E por aí vai. Então, a matriz antissimétrica, 3 por 3, ela pode ser reduzida a um vetor. Então, ela é reduzível. E a parte simétrica ainda dá para separar em 2 pedaços. Né? Seriam 2 pedaços aqui. É você separar o traço do resto da matriz. Então, por exemplo, eu posso escrever esse cara como se fosse uma matriz diagonal. Aqui ela é delta e J é linha da matriz unidade. Né? Na verdade, aqui é a matriz unidade, 1/3 do traço, 1/3 do traço, 1/3 do traço, 1/3 do traço. Né? E a parte, o resto que sobrou, então eu vou chamar de QJ. Então esse QJ ele ainda é simétrico, né? Porque a matriz toda aqui é simétrica, esse cara é simétrico, aqui é simétrico, aqui também é simétrico, mas quando eu tiro, lembra, quando eu tiro o traço disso, tem que dar o traço dele, o traço de S. Quando eu tiro o traço desse cara, ele pega aqui e soma as diagonais, né? É esse cara mais esse, 1, 1, mais aqui 1, 2, 2 mais 2, 2, 3, 3 mais 3, 3. Mas esse cara é 1/3 do traço para cada um. Foi feito para ser assim. Então, quando eu somar todo mundo, esse vai dar 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Então, vai dar o traço. Então, do jeito que eu fiz, então Q1 mais Q2, 2 mais Q3, 3, vai dar 0. Né? Porque eu já separei o traço. Então, esse cara, a matriz simétrica, você pode separar num pedaço, num número, né, que tem relação com o traço,
um terço aqui do traço, né? E o resto de uma matriz simétrica, que é mas essa matriz simétrica tem traço nulo. Quer dizer assim, porque a matriz simétrica, porque a matriz unidade ela é simétrica. Né? Então eu posso, de certa forma, que estou fazendo assim, estou pegando qualquer matriz simétrica e separando como um cara com unidade, a matriz unidade mais o resto. Né? E agora não dá para fazer mais do que isso. Né? Então, na verdade, aqui, só para escrever na forma genérica, né? Essa matriz simétrica você pode escrever como um pedaço que não tem índice, assim, e um pedaço aqui que como ele não tem índice, ele acompanha aqui a matriz unidade, né? E um cara que tem índice, que é uma matriz. Né? Agora não dá para pegar e você não tem mais outra matriz simétrica para pegar esse cara e dividir mais ainda, né? Com uma propriedade mais simples do que isso. Então aqui não dá para fazer. Então você voltou, o que seria essa matriz geral? 3×3. Né? Essa matriz você pode escrever ela assim, né? Um pedaço antissimétrico, aqui seria o A e J, então A e J é epsilon e JK CK, né? Então essa parte antissimétrica é tudo escrito em termos de um vetor, e a parte simétrica ela está descrita em termos de um cara sem índice, então que é digamos um escalar, né? Essa parte antissimétrica, né? Está escrito como um vetor, e o que sobrou, né? Esse daqui não dá para tirar ele em pedaço com menos índice do que ele já tem, né? Então esse aqui é o termo, digamos, tensorial, né? O cara que tem dois índices. Então ele é simétrico e tem traço nulo. Qualquer matriz 3×3 dá para fazer assim. Né? E repara aqui, né? Esse cara tem 1, esse tem 3, esse tem 5. Né? Então 5 mais 3 mais 1 dá 9. Então a matriz está toda definida aqui. Então quer dizer assim, você pode ter uma matriz que ela é proporcional à unidade. A matriz unidade. Então, na verdade, essa matriz é determinada por um número. Ela só tem um termo escalar. Você pode ter uma matriz que é completamente antissimétrica. Então, ela não tem isso, não tem isso. Então, ela é completamente determinada por um vetor. Você pode ter uma matriz que não tem propriedade nenhuma. Né? Então, ela é isso, mais isso, mais isso. Né? Ou ela só é simétrica. Então, ela é isso, mais isso. Né? Ou, digamos, ela pode ser uma matriz simétrica e de traço nulo. Então, ela é só isso. Mas não tem como escrever ela simétrica e com uma outra coisa, alguma outra propriedade, e para ficar destrinchar esse Q e J em outras coisas mais simples do que ele já tem. Né? Então por isso que aqui essas aqui são as partes que não dá para você reduzir mais essa matriz 3×3. Né? Então o modo escalar, o modo vetorial e o modo tensorial. Isso muda, aqui na verdade tem um modo escalar, né? Um vetorzinho e esse tensor, né? Que é simétrico e traço nulo. Para outras dimensões, para mais dimensões, esses números de coisas mudam. Você pode ter mais escalares e por aí vai, depende da dimensão. Isso é interessante, né? Então, quer dizer, qualquer matriz 3×3 dá para ser reduzida nesses caras. Então, se eu dou uma matriz 3×3 que é simétrica e traço nulo, ela já está reduzida, né? Ela já está num desses pedaços que é reduzido. Então não dá para reduzir ainda mais. Né? Por isso que o tensor de quadrupolo, ele é redutível. Né? Não dá para escrever de um jeito mais simples do que já está escrito. Né? Esse que é o meu argumento aqui, para deixar aquele jeito feioso lá. Né? Mas só um comentário aqui a parte, esse tipo de você pegar uma matriz e, digamos, escrever com a combinação de coisas mais simples, né, de coisas irredutíveis, né, ela é importante principalmente em relatividade geral, que não sei se alguém que vai trabalhar com cosmologia e tal, que, por exemplo, equações de Einstein, que descreve gravidade, a geometria do espaço-tempo, né, é uma equação de matriz. Você tem uma matriz, tem relação com a geometria, é uma matriz até simétrica, né, igual uma matriz que tem relação com matéria, com energia, né, o outro lado. Aí você tem que pegar essa sua matriz, por exemplo, a parte da sua matéria, a matriz lá que determina a sua matéria, você divide ela em pedaços que tem um escalar, pedaços que tem... Ou melhor, você pega a sua parte da gravitação e divide, né, uma parte que tem escalar, parte que tem vetor, parte que tem tensor. E a matéria, você sabe, você dá, né? Então você sabe, por exemplo, que a sua matéria é descrita por um escalar.
Então, quando você compara os dois lados, é como se fosse uma equação vetorial. Assim, você está comprando banana, você pode comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, se de um lado da matéria só tem, digamos, um cara escalar, ele você só vai acoplar ele ou fazer a conta junto com a parte escalar da geometria. Então, a parte vetorial da geometria do outro lado da equação não tem nada, então é zero, e a parte tensorial da geometria do outro lado não tem nada, é zero. Então, você compara assim, então é importante fazer essa separação para você saber o que você vai comparar quando você botar a matéria. É só um comentário. Geralmente você faz bastante isso quando você faz flutuações em cosmologia. Então, beleza, a questão é que não é possível escrever aquele termo de quadrupolo de uma forma mais simples, né? E a culpa não é minha. E tem um... Quem é este Pokémon? É o Bobsauro. Voltando, né? Acabou o nosso apêndice matemático, vamos voltar lá para o quadrupolo. Então a gente tem o nosso tensor de quadrupolo, a gente pode escrever aquela expansão em termos de monopolo, dipolo, quadrupolo. Vamos ver o que seria um exemplo onde esse quadrupolo é importante, porque o termo de carga e o termo de polo dão zero. Esse aqui é um exemplozinho, então esse cara seria um quadrupolo, o primeiro termo, não nulo, é o de quadrupolo. Seria assim, você tem uma carga Q, uma carga Q, uma carga menos 2Q. Aqui, eu botei esse cara menos L sobre 2, aqui é L sobre 2. Então a distância entre os dois aqui é L. O exemplo da lista de vocês é o quadrupolo, mas digamos mais clássico, né? Q menos Q, um quadrado de carga. Esse aqui eu botei isso porque esse aqui é mais fácil. Vou fazer isso, o mais difícil fica para você. Então o que seria essa distribuição de carga? Você tem uma carga Q aqui, no ponto L sobre 2, 0, 0. Então aqui o vetor é L sobre 2 na direção I. Então esse cara daqui, x' menos L sobre 2 na direção I. Então onde o x' é 0 é onde está a carga. Então eu diria aqui. Outra carga Q, aqui. Então em menos L sobre 2 I, direção I, né? Direção x. Então aqui fica mais, né? Porque o x' é 0 quando o x' é menos L sobre 2 na direção I. E outro cara está na origem, né? E quando x' é igual a 0. Então aqui x é igual a 0, esse cara tem carga menos 2Q. Então aqui eu botei menos 2, o Q eu já botei em evidência. É o Q, é o mesmo Q de todo mundo. Aí você vai calcular o seu potencialzinho na expansão multipolar. O primeiro termo, o termo de carga, e a gente vai dar a carga total. Carga total é Q mais Q menos 2Q, deu 0. O termo de polo, aqui a gente pode fazer, mas aqui está mais ou menos claro. Esse menos Q, você pode carregar como se fosse uma carga menos Q, outra carga menos Q. Menos Q com Q dá um dipolo para cá. Menos o Q com Q dá um dipolo para lá. Então esses dipolos se cancelam. Aí você faz a integral, é fácil ver. Então você pode se integrar aqui. No lugar aqui do x', nesse primeiro vai ficar L sobre 2. No lugar desse, agora aqui do x' no segundo, vai ficar menos L sobre 2. E no lugar do x' aqui no terceiro vai ficar 0. Então L sobre 2 menos L sobre 2 mais 0. Então deu 0. Beleza. Então vamos tentar o quadrupolo. Continuando a expansão. O termo do quadrupolo agora é fazer isso. Então a gente precisa fazer a priori 5 integrais. Né? Digamos, Q1, Q2, 2. O Q3 seria não precisa, porque o traço é 0. Q1, 2. Q2, 3. E Q3, 2. Né? Precisa desses 5. Mas vamos ver que alguns são zeros. Né? Por exemplo, se I é diferente de J, né? I diferente de J, esse cara é 0. Aqui vai ficar x', x'. Então seria esse cara daqui. Então, quando você colocar, por que ele vai dar 0? Direto que eu me adiantei. Assim, quando você for substituir aqui, por exemplo, você botou aqui, vamos supor, 1, 2. Né? Então, quando o x', digamos aqui, quando você bota aqui 1, então você está pegando a direção x, a direção i, aqui o x'. Então, quando você vai calcular essa integral, esse cara só não é 0 quando o x' é L sobre 2 na direção I. Direção 1, desculpa, direção x. Então quando eu boto aqui x' igual a 1, beleza, aqui vai dar, esse cara vai dar L sobre 2, esse segundo vai dar menos L sobre 2, o terceiro sempre vai dar 0, né? O terceiro não precisa nem inventar, porque todo esse cara só não é 0 quando o x' é 0, então independente se eu boto 1, 2 ou 3, esse aqui sempre vai dar 0. Mas esse aqui, por exemplo, se eu boto aqui 1, então aqui vai dar L sobre 2. Né?
E aqui vai dar L sobre 2, aqui vai dar menos L sobre 2. Então, a priori, esse cara está dando alguma coisa. Mas eu estou assumindo que E é diferente de J. Então, se eu botei 1 aqui, o outro tem que botar 2 ou 3. Né? Mas se aqui eu boto 2 ou 3, o x' nunca o delta direito, nem o delta direito que zera em alguma direção alguma direção de y ou z, né? Porque as cargas só estão na linha do x. Entendeu? Então esse cara aqui sempre vai ser 0. Né? Se eu boto aqui 1, aqui 2, aqui vai dar 0, ou 3 vai dar 0. Se eu boto aqui 2 ou 3, né? Se eu boto o Q2, 3, vai dar 0 os dois. Né? E foi, né? Se eu boto Q1, 2, Q1, 2 dá 0, por causa do 2, Q1, 3 dá 0 por causa do 3, Q2, 3 dá 0 por causa do 2 e do 3. Então esses caras sempre dão 0. Fácil ver. Se não acreditou muito, bota explícito. Bota Q1, 2. Q1, 2 você vai entender o Q1, 2 e Q1, 3. E depois bota Q2, 3. Você vai entender que vai dar 0. Agora, então, só tem o termo diagonal. Então, a priori só tem duas integrais para fazer, na verdade só tem uma. Mas vamos fazer ainda duas. Então, vamos botar 1. Então, aqui é 1, 1. Beleza. Aqui, desculpa. Você bota 1 aqui e aqui é 1. Então, tem uma R'. Então, se você coloca esse cara, agora aqui sim. Repara que aqui vai ficar x1' ao quadrado. Essa delta só não é 0 quando o x' tem a componente 1 igual a L sobre 2. Então, aqui vai dar 3 vezes que L sobre 2 ao quadrado. Esse delta vai dar quando a componente 1 é menos L sobre 2. Então, aqui vai ficar menos L sobre 2 ao quadrado. E esse daqui não, esse aqui vai dar 0. Beleza, esses dois, esse termo daqui para o ρ. Mas você tem esse termo daqui, menos R' ao quadrado vezes 1, vezes ρ. Aí aqui que é o R', né? No primeiro cara aqui, qual o tamanho desse cara? Tudo bem, ele só não é 0 quando L sobre 2 na direção I, então você precisa do módulo desse vetor. Né? Então esse cara aqui é o quadrado. Aqui, mesma coisa, né? Quando o R', quando o módulo desse vetor, bota o módulo desse vetor aqui, né? No lugar do R' ao quadrado. E o último é o módulo desse, quando esse cara zera, né? Ao quadrado, só que esse cara zera em 0, então é 0 ao quadrado, então eu não escrevi. Então esse vem daqui, esse vem daqui, esse vem daqui, esse vem daqui. Então todo mundo é L ao quadrado sobre 2, aqui menos 2 vezes, aqui mais 6, então deu mais 4. Né? Mais 4 que é L ao quadrado sobre 2, então ficou L, aqui fica 4, cortou, né? Que é L ao quadrado. Carga vezes comprimento ao quadrado. Que é para que sempre tem que dar isso, né? Porque isso é carga por volume, então isso aqui é carga, comprimento ao quadrado. Tem que dar carga vezes comprimento ao quadrado. Então o dimensionamento está certo. Obviamente, como o seu problema está só na linha X, né, você tem o eixo Y e o eixo Z. Mas o eixo Y e o eixo Z, esses problemas são absolutamente simétricos. Eu posso chamar Y e Z aqui, ou Z aqui e Y aqui. Né. Então, na verdade, é isso aqui da mesma coisa. Né. Como é isso aqui da mesma coisa, pela nem conta você precisa fazer, porque você sabe que isso mais isso mais isso tem que dar 0. Se esses dois são iguais, então isso mais 2 vezes isso é igual a 0. Então esse é menos 1/2 desse aqui. Né? Então eu sei que tem que dar menos que L ao quadrado sobre 2. Né? Mas eu ainda fiz aqui a conta. Aí você pega e joga aqui. Botou 2, aqui é 1, né? E aqui ficou R' ao quadrado. Só que é aquela lógica, né? Você botou 2 ou 3, né? Vamos botar 2. Y', aqui sempre vai dar 0, porque esse cara na direção Y, esse cara daqui, o x' é 0 quando L sobre 2 na direção I. Né? Então a componente Y é 0, aqui também a componente Y é 0, e aqui esses três componentes são 0, inclusive a Y. Então aqui não dá nada, por isso que eu vou ter 3 vezes Q, 0. Agora aqui não, aqui contribui, porque aqui é menos R' ao quadrado, só interessa o tamanho do vetor. Então o módulo quadrado desse vetor é L ao quadrado sobre 2, aqui é L ao quadrado sobre 2, aqui é 0. Então L ao quadrado sobre 2 mais L ao quadrado sobre 2. Né? Então aqui é menos que L ao quadrado sobre 2 menos que L ao quadrado sobre 2. Então deu 2 vezes, menos 2 vezes que L ao quadrado sobre 4. Né? Então é menos que L ao quadrado sobre 2. Que é o que tinha que dar. Então isso 2 vezes mais isso dá 0. Certinho. Beleza? Então a matriz é essa. Né? O traço dá 0 e ela é simétrica. No caso eu peguei um exemplo muito fácil, que aqui deu tudo 0, fora de diagonal. Né? Mas você tem o seu momento do quadrupolo. Então como fica o potencial? O potencial é isso daqui. Você lembra que aqui tem uma soma, né? Todo I, todo J.
Vamos supor que se aqui tivesse um cara não nulo, que acho que na sua lista vai acontecer uma coisa dessa, você, por exemplo, 1, 2, você teria aqui que 1, 2, teria esse, né? Q1, 2, X1, X2, e vai ter outro termo que vai ter Q2, 1, Q2, 1, X2, X1. Mas Q1, 2 é igual a Q2, 1, né? X1, X2 é igual a X1, X2. X1, X2 é igual a X2, X1. Então, isso sempre vai dar duas vezes, né? Então, por exemplo, quando você tiver um cara fora de diagonal, você não precisa somar um e o outro. Você sempre pega esse cara aqui, 1, 2, X1, X2, e multiplica por 2, né? Então, você já somou o cara de baixo. Aí pode ignorar o 2, 1. Mas só, aqui não tem isso, né? Aqui é só diagonal. Então, a diagonal não repete. Aqui só 1 só aparece uma vez, 2, 2 só uma vez, 3, 3 uma vez. Então, o que é essa soma? Q1, x ao quadrado, Q2, 2, y ao quadrado, Q3, 3, z ao quadrado. E R aqui. Então, ficou isso. Aí só substituir o que é o Q1, Q2, 2, Q3, 3. Botei aqui, tirou a evidência. E eu multipliquei aqui e dividi por 2. Para tirar um 2, então ficou 16 e ficou 2 aqui. Esse aqui é o seu potencial. Viu? Depois no final o resultado faz sentido, parece alguma coisa. Então esse aqui é o seu potencial para esse problema. Na expansão de multipola, esse é o primeiro termo que aparece, né? Carga é zero, na expansão de multipola, então carga é zero, dipolo é zero, quadrupolo não é nulo. Então esse cara é um quadrupolo. Então olha como fica o campo elétrico. É só, você pode verificar, mas está certo aqui sim. Eu faço essas contas digitando aqui, né? Então às vezes eu posso errar, mas aqui pelo desenho, pelo gráfico que eu fiz depois matemático, tá certo. Então, mas você verifica. É só pegar aquele cara e derivar o componente x, o componente y, o componente c e montar o campo elétrico. Então, repara que esse cara daqui é o gráfico disso, né? Só que eu peguei só, digamos, aqui é x e digamos aqui é y. Né? O z é só pegar esse cara tridimensionalmente, né? Aqui o eixo x, onde você pega esse eixo e gira. Ele seria esse cara tridimensional. Eu não sei fazer isso. Então aqui está num corte. Repara que essas aqui são as linhas, olha que elas são fechadas e em 4 pedaços, né? Tem 4 pétalas. Né? Essa ideia de quadrupolo, de certa forma. Né? Já esse aqui é o exato. Por quê? Porque esse problema, você sabe o potencial exato e o campo elétrico exato. É uma carga menos 2Q, uma carga aqui, uma carga aqui. Localizado aqui, eu botei acho que em meio. Isso. Nesse gráfico seria aqui. O L seria 1. Né? Então aqui é menos L sobre 2, L sobre 2 e aqui no 0. Esse aqui é o potencial exato, esse aqui na aproximação do quadrupolo. Repara que é basicamente a mesma coisa. Né? Só difere quando você chega muito perto. Aqui, né? Porque esses caras aqui não estão... Nessa aproximação é como se esses três estivessem socados num ponto. Porque você está muito longe, você não vê mais essa estrutura. Você só vê ele tudo no centro. Mas o que no centro? Uma carga total? Não, porque a carga total é zero. Um dipolo total? Não, porque o dipolo total é zero. Um quadrupolo total, é isso que você está vendo. Então por aqui eles diferem um pouquinho. Mas se você olha um pouco mais longe, é o mesmo potencial. Então a aproximação é bem boa. Isso descreve muito bem o seu probleminha. Beleza? Então vamos agora caminhando aqui para os finalmente. Né? Qual é da expansão em multipolo? Então você tem uma distribuição de carga feliz, descrita por um ρ, né? Beleza. Aí você está afastando dela. Né? Em primeira aproximação, quando você está longe, o que você enxerga? Né? Temos uma maçaroca de cargas. Mas se, digamos, para você quer refinar isso, ou se a carga total é nula, né? Assim, na segunda aproximação, o dipolo você está vendo esse cara como se fosse separando uma distribuição de carga positiva e negativa. Se ele tiver uma distribuição de carga, se ele tiver cargas positivas e negativas. Esse aqui seria o seu dipolo. Aí você pode falar assim, mas por que é monopolo, dipolo? Então o próximo termo não seria um tripolo, porque pulou para o quadrupolo. Né? Não, meu irmão, porque o que seria um tripolo? Você teria uma distribuição para carga positiva, carga negativa, carga positiva. Né? Então, Q menos Q e Q. Mas se você for olhar a carga total disso, é Q. Então, isso é um monopolo. Né? Então, o primeiro termo dele, quando você olhar de longe, você vai ver um potencial 1 sobre R ao quadrado. Né? Ou um potencial 1 sobre R. Né? Agora, se a sua carga total for nula, então significa que você tem carga positiva e negativa em mesma quantidade. Então, você pode olhar como se fosse um pedaço de carga positiva e um pedaço de carga negativa. Aí, afastando, o seu campo elétrico, na verdade, ele vai ser 1 sobre R ao quadrado, vai ser 1 sobre R ao cubo. Esse é o termo de polo. Mas pode acontecer Sim, esse aqui é um monopolo, é a resposta. Né? Pode acontecer do seu dipolo ser zero. Então, você ter
digamos, 4 distribuições de carga, positivo, negativo, negativo. Então a carga total é 0, o dipolo que esse cara cria cancela o dipolo que o outro cara cria. Então não tem termo de dipolo, que é o cara com potencial 1 sobre r ao quadrado ou campo elétrico de 1 sobre r ao cubo. Então o que ele cria, o potencial que ele cria, é o que se chama de quadrupolo, vai ser um potencial de 1 sobre r ao cubo ou um campo elétrico de 1 sobre r à quarta. Aí você fala assim, então entendi. Então ele vai em par, né? Então aqui é 2, 4, então o próximo vai ser tipo, sei lá, é exopolo, uma coisa assim. Não, né? Porque se você bota mais, se você tiver 6 distribuições de carga, né? Temos outra positiva e outra negativa. Aí você fala assim, um dipolo cancela o outro, dipolo cancela o outro, dipolo cancela o outro, ok. Minto, né? Então, mas aí, se você bota mais 2 cargas aqui, por exemplo, seria esse cara aqui, né? Então você tem esse dipolo se cancela, mas você tem um outro dipolo que sobrou, né? Então, na verdade, você tem 6 distribuições de carga, Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q. O que você tem, na verdade, não é um exopolo, você tem um dipolo, né? Porque esse cara se cancela, mas esse cara não. Então, seu potencial, seu campo elétrico longe vai ser 1 sobre r ao cubo, seu potencial longe vai ser 1 sobre r ao quadrado. Então, na verdade, o próximo termo, ele tem que ser um cara que ele não tem carga total nula, então tem que aparecer pedaço Q menos Q, ele tem que ter o momento de polo total nulo e tem que se cancelar o quadrupolo. Então, na verdade, ele tem que ser um quadrupolo desse, digamos, um espelho invertido desse, né? Seria um cara assim, né? Esse cara aqui sim, você pega em par, obviamente, aqui seria, eu estou botando aqui, tem uma carga aqui, né? Então, Q menos Q, menos Q, Q menos Q, Q menos Q, Q. Carga total é 0, dipolo cancela, dipolo cancela, um quadrupolo mais, menos, menos, mais, e um quadrupolo menos, mais, ou menos, mais, menos, né? Então eles cancelam na carga, no dipolo, no quadrupolo. Então esse cara é uma coisa nova, né? Então esse cara daqui vai ser um potencial 1 sobre r, 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r ao cubo, um potencial 1 sobre r, 1 sobre r ao quadrado, r ao cubo, 1 sobre r à quarta, potencial 1 sobre r à quinta, o campo elétrico, né? Isso é um octupolo, né? Aí é o próximo termo lá da expansão. Você precisa do terceiro Legendre, pelo nome de Legendre. Se quiser tentar achar o cara, tipo tensor do quadrupolo, pode tentar fazer. Ele tem 3 índices. É legalzinho, é fácil de fazer. É praticamente igual do dipolo. Beleza? E agora uma parte que é interessante, é porque se você for olhar, o termo de carga não, mas dipolo, quadrupolo, é para que eles tenham é completamente dependente do sistema de coordenadas que você está usando. Por exemplo, onde está o seu centro do sistema de coordenadas, né? Porque aquele cara x', tudo fica em termos de linha do jeito que você vai integrar onde você está colocando, né? Mas o primeiro termo da expansão, ele nunca depende do sistema de coordenadas, né? Eu não vou mostrar isso de forma geral, não sei, mas vou mostrar pelo menos até a aproximação que a gente foi. Aí você vai entender que é pouco que eu estou falando. Por exemplo, o primeiro caso, ele é evidente no termo de carga. Vamos fazer para os 3. O termo de carga, esse cara não depende de onde está a origem do seu sistema de coordenadas. Na verdade, isso aqui é um escalar, né? Então porque os outros não são, o dipolo e quadripolo são vetor e tensor. Então o vetor depende de onde está o seu sistema de coordenadas, né? O tensor, por ele também. Mas, então, se o seu termo de carga total, né, é nulo, o primeiro termo da expansão é o termo de carga. Aí, esse cara não depende do sistema de referência. Beleza? Então, esse primeiro termo caracteriza a distribuição. O próximo termo, você pode querer refinar sua aproximação, calcular o dipolo. Aí, o termo de dipolo, provavelmente não, ele vai depender de onde está o seu sistema de coordenadas, o centro dele. Na verdade, então, o valor que você encontra lá para o P, aquele vetor P, não tem tanto sentido físico assim, né? Quando a carga total é diferente de 0, né? Porque depende de onde você está colocando. O campo elétrico vai dar o resultado físico, mas aquele momento de polo a priori não. Mas então vamos ver o que acontece, por exemplo, se você tem pega o termo de polo e vamos considerar que a carga total é 0. Vamos olhar o que acontece. O que eu quero dizer assim, essa questão que depende ou não depende do sistema, da origem do sistema. Vamos supor que você fez a conta do momento de polo aqui, esse está aqui o seu sistema de referência, está integrando aqui x'. Agora eu peguei um outro, a ideia é que sempre você vai pegar o sistema de referência onde estão as cargas, né?
Aí eu peguei outro que está mais longe, em outro lugar. Então, digamos, o x', onde eu vou integrar aqui dentro, digamos, x2 linhas para esse referencial, seria EA mais x'. O ponto que eu quero saber é esse x. Para esse cara, esse vetor é EA mais x. Mas tudo bem, o que interessa é o linha que eu estou integrando. Então, quer dizer, para esse referência, se eu boto a origem aqui, onde eu estou integrando é A mais x'. Então esse cara eu vou chamar de P-til, que é usando essa origem aqui. Você fez uma translação do sistema, passou daqui para cá. Então no lugar do x' ficou x' mais A, e você vai integrar. O ρ aqui eu boto x', é x' mais A, mas interessa, porque quer dizer assim, ele só não é zero aqui, nessa região. Mas aí você vai pegar, vai abrir. Para que esse cara vezes esse, você integrou, deu o P anterior. Aqui tem um A, que é esse vetor constante, ele sai da integral e virou a integral de ρ. Integral de ρ aqui. Aqui eu botei um T, para dizer que é a carga total. Então, se você troca a referência, o momento de polo é diferente. Então, ele virou P mais uma constante, que depende desse vetor. Mas se a carga total for zero, então, porque se a carga total for zero, aquele primeiro termo não tem, o primeiro termo da estimação é de polo. Então, se o primeiro termo da estimação é de polo, esse cara não tem, você pode botar a origem onde você quiser. Então, aquela ideia que a origem tem que ficar, digamos, por aqui, para a expansão ter sentido, faz sentido na ideia de expandir desse cara ser grande com relação a esse. Mas, na verdade, o primeiro termo aqui de polo, se a carga total for zero, eu posso botar em qualquer lugar. Esse P não depende, eu estou colocando. Então, agora esse P ele tem um sentido, digamos, único. É claro que se você rodar o sistema de coordenado, você roda o vetor. Então, ele vai ser girado. Mas aqui ele não depende da origem do sistema de coordenadas. Aí esse cara caracteriza a sua distribuição. Então você faz assim, esse cara é um dipolo com valor tal. Porque se ele tem um termo de carga, o termo de dipolo que você vai calcular, ele depende de onde está. Ele deu um vetor P, mas porque eu botei aqui. Se eu boto o vetor aqui, é outro P. Então não dá para dizer que o momento de dipolo do cara é isso. Então o momento de dipolo do cara é aquilo, é se a carga total do sistema for zero. Beleza. Agora vamos ver o quadrupolo. O quadrupolo já adiantei aqui, mas é a mesma lógica. Você tem tudo para esse linha, agora o outro está centrado aqui, então linha é A mais x'. Então eu peguei aquele cara, botei no lugar de x', botei x' mais A, x' mais A, x' mais A. Eu só vou abrir. Aí você vai abrir todo mundo vai ficar os caras com linha, que vai dar o QJ. Aí você tem, digamos, esse vezes esse vezes esse. Então aqui, ó, x' com AJ, a x'I com AJ, AI com x'J. Beleza. Você tem esse vezes esse, tá aqui. Aqui eu comi o 3, Aqui tem um 3, mas isso vai ser relevante para o nosso resultado. Aqui o quadrado do primeiro, o ΔJ. Desculpa, o quadrado do primeiro, ele já está aqui, Esse cara. Então você tem o quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ok. Então olha aqui, ficou bem confuso, bem diferente. Mas se você for olhar, esse x' aí com ρ, aqui é número, é o P' na direção I. Esse cara, o x', é o P' na direção, é o P, É o P na direção I, esse é o P na direção J. E o resto aqui, então esse deu 3 vezes o AJPI, 3 vezes AIPJ. Aqui eu errei, esqueci do 3, aqui tinha um 3, mas aqui tem 3 vezes, então só botou 3 aqui, AIAJ, menos A ao quadrado ΔJ, e vezes o quê? Como isso aqui tudo é número, esse daqui mais esse, então ficou simplesmente integral de ρ, que é a carga total. E esse último termo tem o A, o produto escalar tem o 2 aqui, tem o ΔJ, produto escalar do A, com a integral de x' ρ, que é P. Então A vezes P. Então se você troca o sistema a origem, mudou completamente. Mas se a carga total do cara é zero, esse cara sumiu. Se o momento de polo também é zero, esse cara aqui é zero, esse cara é zero, esse cara é zero. Então se esses dois forem zeros, você pode mudar à vontade a origem do seu sistema de coordenada, que o tensor de quadrupolo, aquela matriz, ela é a mesma. Então ela depende da localização, da origem do seu sistema de referência. Aí você pode dizer, não, o momento de quadrupolo desse cara é isso. Ou seja, esse cara aqui é um quadrupolo. E por aí vai. Se fizesse um octupolo, seguindo, a lógica permanece. Mas é muito
É muito azar você ter uma distribuição de carga que seja um octupolo, né? Que ele vai dar zero na carga, vai dar zero no dipolo, vai dar zero no quadrupolo. Putz, isso aí é muita sacanagem. Então a gente vai parar por aqui. Então ficou isso daqui, né? Então onde você bota a origem, ele fica o mesmo. Beleza? E aqui só para finalizar, escrever, né, ter um registro, né, eventualmente para você voltar e olhar, como ficou o nosso potencial na nossa aproximação. Né? Então, termo de carga, termo de polo, termo de quadrupolo. Né? Esse cara, o termo de carga cai 1 sobre R, esse termo 1 sobre R ao quadrado, por quê? Porque mas aqui tem R ao cubo, mas aqui tem x, né? Então esse aqui é x por R ao cubo, então na verdade é 1 sobre R ao quadrado. E esse cara é 1 sobre R ao cubo, porque aqui tem x e R à quinta. Né? Então 1 sobre R ao cubo. O próximo termo, que seria do octupolo, é 1 sobre R à quarta. E por aí vai. Então a brincadeira é que a gente escreve isso tudo bem. Você pode querer fazer um resultado bem refinado, né? E calcular esses três para uma distribuição que tem carga diferente de zero. Né? Mas, putz, se você está longe, né? Vamos supor que você está esse cara daqui ele tem uma potência a mais, né? Eles tendem a ficar bem menor, esse cara é menor ainda. Então, geralmente, você pega o primeiro termo não nulo. Né? Então, se o cara não é nulo, você está longe, é uma carga pontual. Se a carga total é zero, mas o termo de polo não é zero, então você está longe no dipolo. Se a carga total dá zero, o dipolo dá zero, então você está longe, o cara é um quadrupolo. Você calcula esse cara daqui. E vamos botar o campo elétrico também. O campo elétrico é só tirar o divergente aqui. Botando em componente, porque com o quadrupolo fica difícil escrever esse cara com uma notação de vetor. Né? Então eu só peguei e derivei. Esse cara é óbvio, né? Esse aqui também já estava no outro vídeo. E esse daqui é, digamos, a novidade. A continha. Repara do jeito que eu fiz aqui, só para a gente fazer a mesma análise. Esse aqui seria o campo elétrico de uma carga. Esse campo elétrico ele é 1 sobre R ao quadrado. Por quê? Porque o que eu fiz aqui aqui é melhor discutir no elétrico. Né? Eu botei sempre assim, xi sobre R, que é o que tem em componente. O que é xi sobre R? Para que isso daqui é o vetor, posição, né? O vetor R, o vetor x, né? Chapéu. Né? Se você pega esse cara e faz o produto escalar dele com ele, seria xi por R ao quadrado. Xi somado, né? R ao quadrado. Então R ao quadrado por R ao quadrado dá 1. Então esse aqui é o vetor unitário da posição. Ele aponta para onde o cara está indo e para onde você está querendo saber o campo elétrico. Né? Então, quer saber o campo elétrico aqui é o vetor unitário saindo aqui. Então, esse cara aqui não tem dimensão, não tem comprimento aqui. Ele só aponta uma direção. Então, isso daqui é 1 sobre R ao quadrado. Eu fiz assim todo mundo. Para que aqui é o vetor unitário, né? Aqui é o vetor P na direção I. Aqui tem x sobre R. Então, aqui também tem mais ou menos parecido com a ideia aqui, né? Mas não é o vetor unitário. Então aqui isso daqui é R, módulo disso, digamos, cosseno do ângulo com o outro, mas o R cancela. Então o módulo disso vezes o cosseno do ângulo de P com X. Então aqui não tem R. Então esse cara daqui é 1 sobre R ao cubo. Né? E o termo do quadrupolo, olha que ele tem a mesma coisa, xj sobre R, esse aqui é o vetor unitário, aqui é x e x por R ao quadrado, então aqui só tem, digamos, ângulos, né? Aqui não tem R, aqui tem essa soma, né, para fazer, né? Então esse cara é 1 sobre R à quarta. Repara que porque eu não consigo escrever esse cara como vetor, aqui é tranquilo botar vetor, poder botar o x unitário, pode botar x unitário, vetor P, né? Mas aqui, olha, aqui esses caras somam, esse aqui é o x unitário, beleza. Só que aqui, repara que esse cara soma com esse, e a direção que eu estou escolhendo está aqui no QI, esse cara. Então eu boto o componente x aqui, é Q1, 1, e aqui o x 1 sobre R, mais Q1, 2, mais Q1, 3. Então aqui para escrever esse cara de um jeito vetorial, eu tenho que botar tipo como se fosse uma seta aqui nesse Q, né, e botar um índice J aqui de soma. E entender que essa seta significa, quando eu boto 1 aqui é 1 daqui, 2 é 2, 3 é 3. Aí ficou nada a ver. Né? Então aqui você só consegue escrever em componente mesmo. O próximo termo que eu estou desprezando seria, então, necessariamente a partir de 1 sobre R à quinta. Então, só para lembrar, aqui fica mais claro, a ideia, digamos, que você está longe. Vamos supor que você calculou o campo elétrico lá de
um R igual a 10, para dizer uma escala de longe que você está. Então esse aqui é calculou, quer dizer, melhor, esse cara deu uma coisa de 1 sobre 10. Que seja, o R é uma coisa de 1 sobre 10. Aqui 1 sobre R quadrado. O próximo cara, então ele tem 1 sobre R dividindo a mais. Então ele é 10 vezes menor do que esse. E esse cara é 10 vezes menor do que esse. Então o quadrupolo é 100 vezes menor do que esse. Certo? Então aqui tem então por isso que a ideia é que você pode jogar fora os termos de ordem maior. Você só precisa do primeiro termo. Ele já caracteriza muito bem. Se você estiver longe o suficiente. Porque o próximo cara, se a ideia é que você já está longe, o cara outro é longe de uma potência a mais ainda. O outro longe de uma potência ao quadrado. Então, aqui esse cara daqui é muito menor do que esse cara é muito menor do que esse aqui é muito menor do que esse. Na verdade, só vale a pena calcular o primeiro. Então, se a carga total for nula, ele é um dipolo. Se a carga total for nula e o dipolo total for nulo, ele é um quadrupolo. Se tudo isso for zero, ele é um octupolo e por aí vai. Então é isso, galerinha. Então acabamos essa semana, a semana 3. A próxima semana vai ser uma semana mais tranquila, só que eu tenho uma continha chata para fazer. E a gente se vê por aí. Vai, Jojo, conta aí um segredo meu aí pra galera. Valeu, pessoal. Fui.